Caros fiéis, o evangelho deste domingo de hoje, segundo domingo da quaresma, é tirado do evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago, João, seu irmão, e levou-os de parte ao monte muito alto, e transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a neve. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiserdes, faremos aqui 3 tabernáculos, um para vós, outro para Moisés e o terceiro para Elias. Ainda falava ele, quando a nuvem brilhante os envolveu, e da nuvem soou uma voz que dizia: Este é meu filho muito amado, nele pus toda a minha complacência, escutai-o. Ouvindo isso, os discípulos caíram com a face em terra e ficaram muito atemorizados. Aproximou-se, porém, Jesus, e tocando-os, disse-lhes: Levantai-vos e não temais. E erguendo ele os olhos, não viram ninguém, senão a Jesus só. Enquanto descia com eles do monte, ordenou-lhe Jesus, dizendo: A ninguém digais o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Podem sentar-se. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, agradeço esta oportunidade para falar-lhes mais uma vez, não é a primeira vez que prego aqui no Mosteiro da Santa Cruz, já que nessa semana estive aqui pregando o retiro, e que ainda não terminou, só terminará amanhã, para os monges beneditinos desse mosteiro. E neste domingo de hoje, a Santa Igreja nos propõe este evangelho da transfiguração de Nosso Senhor, e que, portanto, no entanto, ele não deve ser separado. Normalmente há sempre uma relação entre os textos e mesmo entre as orações da liturgia. E nesse domingo, a epístola, né, a leitura é tirada da epístola de São Paulo, apóstolo aos Tessalonicenses. Então, onde está? Uma das relações que nós podemos tirar entre as duas leituras é a seguinte: é que nesta epístola, São Paulo nos dá um mandamento. Podemos chamar isso, já que ele diz aqui: esta é a vontade de Deus. O apóstolo das gentes nos diz, declara, os apóstolos eram infalíveis. E portanto, nós podemos, a Santa Escritura também é infalível, portanto, podemos dar todo o nosso crédito a este mandamento. Esta é a vontade de Deus. E que vontade de Deus é esta? A vossa santificação. E no Evangelho, justamente nós vemos Nosso Senhor, que está para ser crucificado. Alguns dias depois, está próximo o momento onde ele será justamente tão rebaixado, né? Tomará os pecados de todo o mundo. E ele já tinha feito o anúncio da sua paixão aos seus discípulos. E eles eram, como nós sabemos, difíceis. Os apóstolos, mesmo os apóstolos que eram os mais próximos de Nosso Senhor, eram difíceis para entender tudo aquilo, sobretudo aquilo que dizia respeito ao sofrimento de Nosso Senhor. Então, Nosso Senhor quis tomar justamente os 3 principais, não só dos apóstolos, mas dos apóstolos ele tomou os 3 principais, que deviam ser também testemunhas da sua agonia no Horto das Oliveiras, pouco tempo depois. Ele tomou, então, esses 3 apóstolos, Tiago, João e Pedro, subiu ao monte muito alto, que a maioria identifica com o Monte Tabor, que é um maciço rochoso de 800 metros de altura, 500 metros, me parece, lá na Palestina, ainda que outros, considerando que Nosso Senhor estava
Na ocasião, devia estar mais para o norte, em Cesareia de Filipe. Então, ele deve ter ido para o Monte Hermon, um monte maior ainda, onde há neves eternas, que tem 1.000 metros de altura. Não sabemos exatamente, mas provável é que seja o Tabor, mas de qualquer maneira, cabe bem aquilo que diz os Salmos, né? O Tabor e o Hermon exultarão em vosso nome. De fato, se foi o Tabor, se foi o Hermon, mas de qualquer modo, eles exultaram no nome do Senhor, já que nosso Senhor se serviu daquilo para a sua grande exaltação. Quis mostrar-se, por um momento, transfigurado. A Vulgata diz transfiguratus est, quer dizer, ele foi transfigurado. Não foi tanto ele que quis se transfigurar, mas o Pai que quis transfigurá-lo. O Pai sempre quis justamente mostrar a glória de seu Filho, mas o Filho, devido aos rebaixamentos que ele tinha que enfrentar aqui, ele velava a sua glória. Deus já tinha dado um pequeno sinal disso no Antigo Testamento, quando Moisés, depois de se entreter no Monte Sinai com Deus, e que era provavelmente um anjo, né, que estava ali fazendo às vezes como mensageiro de Deus para entregar-lhe os mandamentos, quando ele desceu do monte, diz a Escritura que ele não se dava conta direito, mas que os outros se davam conta de que a sua face espalhava raios de luz. E isto de tal maneira que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto dele, ficavam até temerosos. O que é aquilo, né? E Moisés teve que pôr um véu para falar melhor, ter condições de falar para os israelitas. Tal era o esplendor de um ser humano, um simples ser humano, mas que tinha se entretido, tinha recebido coisas divinas. Esse esplendor passou para a carne de Moisés, para o corpo. Assim também, mais ainda, a alma de Nosso Senhor, que fluía continuamente da visão beatífica. Esta glória, esta bem-aventurança, redundava necessariamente no seu corpo. Porém, Nosso Senhor velava isto, justamente em consideração em nossa consideração, para ser um como nós, ser um ser humano entre nós, ser em tudo semelhante a nós, fora o pecado. Mesmo porque se ele fosse deixar o seu corpo no estado, digamos assim, normal, de um homem-deus, ninguém ia conseguir nem chegar perto. Se não chegavam perto de Moisés, mais ainda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim Nosso Senhor quis justamente dar uma exceção. Só uma vezinha, uma pequena amostra. Ele quis se mostrar assim aos apóstolos. Ora, nós sabemos que há um episódio, entre outros, mas esse é particularmente interessante, na vida de São João Bosco. São João Bosco tinha uma mãe, Marguerita, que era uma pessoa de Deus. Ela morreu e, em certa ocasião, apareceu a São João Bosco. E São João Bosco pediu para ela, né? Privilegiado como ele era, ele tinha certas iniciativas, certas audácias de santo, e pediu para... Eu queria saber como é uma alma no céu, eu queria um pedacinho, revelar uma coisa. A senhora é feliz lá no céu? Ela disse sim. Então ele pediu a ela para mostrar um pouco, né? Então ela se mostrou um pouco a alegria do céu e a beleza de uma alma no céu. E todo aquele esplendor maravilhoso, ele chegou a ver um pouco a maravilha que era uma alma no céu. Pois bem, também se diz que uma alma em estado de graça é de uma beleza fora do comum. Nossas almas, com fé em Deus, na confiança de Deus, nós confiamos que estejam em graça, pedimos a Nosso Senhor. Essa alma é muito bela. Só que aqui, com o peso de do corpo, das nossas dificuldades, misérias,
isso ainda é muito velado, mesmo porque é uma coisa ainda transitória e em meio a perigos, infelizmente, enquanto estamos aqui nessa terra, podemos perder esta beleza. Devemos zelar muito, porque justamente este tesouro, como diz o apóstolo São Paulo, é guardado em vasos de argila, de barro. Pode quebrar fácil. Aqui na terra as coisas são assim. Então, essa transfiguração de Nosso Senhor é uma imagem da nossa transfiguração espiritual. Assim como o Nosso Senhor se mostrou assim de maneira tão bela, assim nós devemos, na nossa vida, nos transfigurar espiritualmente, quer dizer, devemos justamente realizar essa obra de restaurar a condição perdida pelos nossos pais, fazendo germinar, crescer a graça de Deus que nós recebemos no batismo, a fim de que essa semente se transforme na glória do céu. E esse trabalho, toda essa labuta, todo esse esforço, é justamente a santificação, este mandamento que o apóstolo São Paulo nos deu aqui na epístola. E note-se bem que Nosso Senhor quis mostrar isso, esta transfiguração, no monte, numa solidão. O monte é completamente isolado. Acho que até hoje ele é isolado, o Tabor. Então ele saiu, se distanciou do burburinho do mundo, dirigiu-se a um monte, um lugar elevado, indicando assim que, e quando ocorreu a transfiguração, outra circunstância importante, Nosso Senhor estava em oração. Os apóstolos não. Começou a rezar, eles sentiram o sono um pouco e foram dormir. Coitados, muito imperfeitos ainda. O mesmo que ocorreu no Jardim das Oliveiras, né? Ficaram com sono, rezou. Ele deve ter rezado alguma coisa, mas rezava, eles não acompanharam. E por isso não viram o momento preciso em que aquilo ocorreu. Quando acordaram, foi com o esplendor magnífico daquela transfiguração. Nosso Senhor quis mostrar assim que essa transfiguração, essa santificação, ela tem lugares e momentos privilegiados. Mais do que isso, ele indica, pelo menos de um modo geral, quais são esses lugares e momentos privilegiados. O lugar é justamente a solidão, quer dizer, o retiro. Quer dizer que todo ser humano, por mais que esteja imbricado nas coisas, envolvido nas coisas do mundo, ele tem que ter algum retiro. Ele não pode ficar ali direto e achar que, justamente, minha santificação é essa, todo mundo e ponto final. Não. Faz parte da vida humana, ou essas paradas, esses retiros, e mesmo, justamente, os monges que já vivem, em grande parte, num retiro, eles fazem um retiro, porque eles sabem que, bem ou mal, com o tempo, eles se acostumam tanto às coisas e é preciso que haja um período mais forte, um período mais concentrado. Isso faz parte da vida do ser humano. Mesmo na vida do mundo, alguém que quer galgar posições no mundo, ele vai ter que ter momentos de concentração. Ele vai ter que ter momentos em que ele vai talvez até perder noites estudando ou se preparando para determinado emprego, ou para determinado concurso, etc, etc. Também, mais ainda, muito mais importante, a nossa santificação depende desses lugares e desses momentos mais privilegiados. Nosso Senhor deu, então, esse exemplo, se transfigurando enquanto orava num lugar de solidão. É verdade que a grande maioria não pode pretender passar a vida toda nesse estado, mas justamente são os lugares privilegiados. Todo católico deve ter esse amor, essa atração por esses lugares e por esses momentos.
Se ele não sente essa atração, não é bom sinal. Alguém que diz que, eu gosto... Tem gente que gosta de roça, mas eu gosto de cidade, de movimento, de zoada. Tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. Mesmo que você tenha um temperamento muito expansivo, como se diz, você não está bem privilegiar ou mesmo dar exclusividade para essa agitação, sobretudo essa agitação do mundo moderno. Basta ver a civilização da Idade Média que privilegiava a vida no campo e onde as cidades eram pequenas. A metrópole é um fenômeno típico de decadência. E há um padre dominicano, americano, são pregadores, dizem as coisas assim, né? Frases de efeito, mas que tem utilidade. Ele dizia: cidade grande, metrópole, pecado mortal. Indicando assim, no mínimo, a facilidade em que as pessoas perdem sua alma nessas grandes aglomerações, né, onde a pessoa se dissolve ali como um número e onde justamente os movimentos de massa são tão comuns, as manipulações, o ir com os outros, são tão comuns. Pelo contrário, a civilização onde a igreja dava as regras, onde ela influenciava poderosamente, era uma civilização caracterizada pela vida rural, pela vida do campo, e como é necessário que haja também a cidade, havia aglomerações, sim, mas eram pequenas. E até hoje, quem foi na Europa, por exemplo, aqui também, embora menos, mas na Europa se nota isso. Se passa nas cidadezinhas menores e se vê uma galinha com seus pitinhos. É a impressão que eu tinha. Passava no monte, tinha uma belíssima igreja, bela igreja, às vezes nem tão, às vezes menor, às vezes maior, e em torno dela, descendo assim, em volta, as casas menores, as casas dos habitantes. Eles se aglomeravam em torno daquela igreja ou daquele mosteiro, muitas vezes. E assim se formava a civilização dessa maneira. Hoje é bem o contrário, mas nós temos que procurar adaptar nossas vidas o máximo possível, e já é uma grande coisa quando uma pessoa quer isso. Porque o problema é que muitas vezes ele invoca motivos porque ele não pode fazer de vez em quando um retiro, ou porque ele não pode rezar muito, porque eu vivo na cidade, tudo é difícil. É verdade que a cidade dificulta, mas muitas vezes é porque ele não tem uma vontade decidida, porque ele tem já um apego àquelas coisas. Ele tem um apego, então ele dá um jeito, dá uma desculpa. Isso é muito comum no ser humano. O ser humano é um ser que se justifica, mesmo que sua justificação não seja verdadeira, mas ele sempre procura se justificar. Finalmente, outro ponto que eu quero aqui insistir neste Evangelho, é que nosso Senhor Jesus Cristo, na sua glória, transfigurado ali por alguns momentos, e ele não estava sozinho, ele tinha uma comitiva. E que comitiva? Moisés e Elias estavam ali, do lado dele. Moisés e Elias era todo o Antigo Testamento. Porque Moisés simbolizava a lei. Moisés foi aquele mesmo cujo rosto brilhava diante dos israelitas, de tal maneira que os israelitas não aguentavam nem olhar para o rosto dele. Foi aquele que recebeu a lei no Monte Sinai. E Elias foi o grande profeta de Israel, aquele que permaneceu fiel no meio de 400 infiéis, profetas de Baal. Ele permaneceu praticamente só no momento em que havia uma grande provação para Israel. Eles se entretinham com Nosso Senhor. Certamente os apóstolos devem ter visto aquela atitude de deferência daqueles dois grandes personagens tão venerados pelos israelitas,
um do lado do Nosso Senhor, outros do outro lado, e conversando diferentemente, Nosso Senhor no meio, né? O mais importante. E sobre que conversavam? A Escritura diz, o Evangelho diz, sobre as últimas coisas que aconteceriam em Jerusalém. Ou seja, tudo o que Nosso Senhor deveria sofrer, sobretudo o sofrimento, que Nosso Senhor deveria passar. Todo aquele rebaixamento que Nosso Senhor deveria passar e que foi previsto no Antigo Testamento. Portanto, Nosso Senhor ali elevado naquele monte, teria que descer daquele monte, depois fazer outra subida, dessa vez a Jerusalém. E depois ele seria elevado, mas dessa vez, que elevação, meu Deus. Lá no Monte Gólgota, elevado na cruz, ensanguentado, maltratado, desprezado. Vejam que diferença. Ele ali elevado, com a visão beatífica, mas tinha que deixar aquilo ali para passar pela cruz e pelo sofrimento. E, portanto, essa santificação, esses momentos privilegiados, não excluem, muito pelo contrário, exigem que nós enfrentemos os sofrimentos da vida, as dificuldades, a perseguição, o isolamento. Não podemos soslayar isso, não podemos disfarçar isso, porque justamente a atitude dos apóstolos foi mais ou menos essa. Não estavam rezando muito, porque já tinham pegado no sono. Quando acordaram e viram aquilo tudo bonito, Moisés, Elias e o mestre lá no meio deles. Mas eles ouviram também a conversa. A conversa era sobre os sofrimentos que Nosso Senhor ia passar. E isso não agradou muito a eles, não deve ter muito agradado. Está tão bom aqui, São Pedro. O que é que São Pedro disse? Está tão bom aqui, ele poderia ter completado, né? Mas para a gente descer aqui, para ir para Jerusalém, para acontecer isso aí que os senhores estão conversando. Não, a gente faz 3 tendas aqui e a gente vai habitar aqui. Eles pensaram que era o céu, mas não era. Essa vontade de antecipar as coisas, de fugir da realidade e de enfrentar as coisas como são. E a terceira coisa que aconteceu aqui, importante, a qual quero chamar a atenção nesse evangelho. Quando ele disse essa bobagem, o próprio evangelho disse que ele não sabia o que ele falava, uma nuvem os envolveu. A nuvem, já no Antigo Testamento, no Êxodo, é o símbolo da divindade. Uma nuvem, uma coluna de nuvem acompanhava o povo de Israel, indicando o caminho. Ela parava de vez em quando ela parava, os filhos de Israel acampavam no caminho do Egito para Israel, né? Para a terra prometida. Então, uma nuvem aparece, símbolo da divindade, envolveu a todos. Nosso Senhor, Elias, Moisés, e uma voz, veio a voz de Deus Pai. Este é o meu filho bem-amado, em que eu pus todas as minhas complacências. Ipsum audite. Ouvi-lo. Ouvir o que ele disse. É preciso ouvir o que ele disse. Ouvir justamente é assentir ao seu ensinamento. Assentir ao seu ensinamento é fazer um ato de fé. E este ato de fé, ele precisa ser confessado. Precisa ser confessado. A fé confessada deve vivificar todos os nossos atos. E ela é o princípio, a raiz e o princípio da nossa santificação. É o Concílio de Trento que diz. E, portanto, não devemos justamente fugir às situações que possam trazer situações de comodismo, de compromisso, e aceitar
e enfrentar a situação de sempre confessar a fé a tempo e a contratempo. Seja qual for a dificuldade. Porque justamente o demônio, para nos perder, ele propõe tentações progressivas ou regressivas. Ele quer nos levar ao mal por pequenos passos. Ele sabe que de uma hora para outra é mais difícil. Então, por pequenos passos. Ele não nos propõe a apostasia, deixar a fé católica. Não, normalmente não é assim. Normalmente é por pequenos degraus. Vai se descendo aos poucos. Nossa resposta deve ser essa aqui. A vontade de Deus, a nossa santificação. Ipsum audite, ouvir o que nosso Senhor diz. Aceitar, aderir à verdadeira fé. Confessar a verdadeira fé. E não se furtar aos sacrifícios. Os sacrifícios que nosso Senhor enfrentou, descendo de onde ele estava, no Monte Tabor, indo a Jerusalém e sendo elevado na cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.